Vamos abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1. Certo. O livro de Filipenses, enquanto vocês abrem aí, é um livro que é uma carta, na verdade, né? Uma carta de Paulo à igreja de Filipe. E essa carta, ela fala muito sobre estarmos atentos à cooperação na casa de Deus, no caso, no corpo de Cristo. Alguns títulos, né, que o pessoal vai colocando nas versões aí, uns têm como tema ter a atitude de Cristo. Para outras versões está escrito a humildade cristã. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Algumas atitudes de Cristo que precisamos ter em nossas vidas. E dentro da nossa casa, dentro da casa de Deus, a gente precisa ter essas práticas constantes na nossa vida. É muito ruim para quem está envolvido assim diretamente no ministério, para quem está sempre atuando, sempre se colocando à disposição, ouvir de pessoas às vezes que não tem tempo, que está muito corrido, muito atarefado, e é algo comum que a gente ouve hoje em dia. Todo mundo está corrido, todo mundo está atarefado. Mas Deus, Ele tem um controle de todas as coisas. E quando a gente se coloca à disposição de Deus, Ele abre as portas e direciona da melhor forma a nossa caminhada, os nossos processos. Tanto processos ministeriais, espirituais, quanto processos pessoais. Desde emprego, família, casa, enfim, faculdade, escola. E é algo que a gente precisa ter constante em nossa vida. Buscar fazer aquilo que Cristo fez. Buscar entender os passos de Cristo. Buscar ter atitudes de Cristo. E Paulo, quando ele faz essa carta à igreja de Filipe, ele chama a atenção para isso. Ele chama a atenção sobre unidade, sobre caminhar juntos, sobre comunhão, sobre humildade. E a NVI, ela começa o capítulo 2 já com algumas afirmações. Porém, na NVT, que é a nova versão transformadora, ela, na verdade, começa com perguntas. E é o que eu vou começar aqui hoje. Ler algumas perguntas que iniciam o capítulo 2. É o mesmo texto que está aqui da NVI, que é o que está projetado, só que com uma abordagem diferente. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Deus, por este momento. Que o Senhor possa me usar aqui da melhor forma, que o Senhor possa falar da mesma forma que o Senhor falou comigo. Que o Senhor possa tocar nos corações de cada um e que eles recebam a Tua palavra em amor e em verdade, Senhor. É o que eu lhe peço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E aí começam essas perguntas. Há alguma motivação por estar em Cristo? O que te motiva por estar na presença de Deus? O que te motiva a buscar Cristo Jesus? E aí eu trago mais perguntas. Você se sente... Como é a sua relação com Cristo? E qual que é a influência dele na sua vida? E nas suas escolhas? As decisões que você tem tomado em sua vida têm trago respostas de Cristo? Ou são decisões tomadas por emoção, por razão, por achar que é o melhor, que é o correto? Você encontra força e motivação em Cristo? A gente, por várias vezes do nosso dia ou da nossa semana, ou por várias situações, N situações, a gente muitas vezes se coloca como sem motivação, sem ânimo para fazer as coisas, sem ânimo para vir na igreja, sem ânimo para estar com pessoas, que eu acho que é algo mais importante que a gente precisa ter em nossa vida. E você tem conseguido achar, mesmo em situações onde você está desanimado, você consegue achar motivação em Cristo? E aí vem a segunda pergunta, né? Você encontra força, há alguma consolação que vem do amor? Você se sente
Você sente o conforto do amor de Deus em sua vida? Você sente que Deus te conforta, que Deus está contigo, que Ele te consola na hora que você está depressivo, agoniado, ansioso? Você tem compartilhado desse amor que Deus tem derramado sobre você com outras pessoas? Você tem falado do que Cristo está fazendo em sua vida para outras pessoas? Irmãos, eu estou começando com muita pergunta mesmo, porque é para a gente refletir um pouco. Avaliar nossas atitudes, nossas práticas e as nossas emoções para entender se tudo isso está sendo motivado por Cristo e levado pelo Espírito Santo ou se está sendo só emoção própria, cuidado próprio de nós. Você experimenta a comunhão que o Espírito Santo proporciona? Você experimenta as oportunidades que o Espírito Santo conduz em nossas vidas, as portas que são abertas para que a gente possa compartilhar daquele amor e do cuidado que o Espírito Santo, que Deus tem conosco, para que outras pessoas vejam que não estamos aqui só sendo guiados, como muitos acham, sendo cavalos, né? Uma rédea aqui só direcionada para um ponto, não. Mas estamos aqui para ser conduzido pelo Espírito. Estamos aqui para fazer a vontade dele, fazer o que Cristo tem feito. E o que Cristo tem feito? Se a gente não ler a Bíblia, a gente nunca vai entender o que Cristo está fazendo. Como você contribui para a unidade do corpo de Cristo? Como você soma nessa casa, nessa igreja? O que você tem feito para falar que está fazendo parte do corpo de Cristo e que isso tem somado? E quando eu falo fazer parte do corpo de Cristo, eu não falo só fazer algo que gosta, né? Porque às vezes a gente gosta de tocar, de cantar, de operar uma câmera, né? De ajudar com uma coisa aqui, outra ali. Mas na verdade, você tem sacrificado algo que gosta para fazer a vontade de Deus na casa dele. Você tem sacrificado, às vezes, alguém que gosta de cantar, a deixar de cantar para fazer a vontade dele em um outro local? Você demonstra compaixão e cuidado genuíno pelas pessoas ao seu redor? As pessoas enxergam esse cuidado através da sua vida? As pessoas que estão em sua volta, elas querem estar perto de você ou elas esperam que você saia de perto ou que você saia do ambiente para que elas possam estar à vontade? Como que está a sua imagem para as outras pessoas fora da igreja? Porque a gente sabe que quando chega aqui na igreja, às vezes, né? Espero que não aconteça aqui com todo mundo, a imagem muda, tem uma máscara, tem falas e atitudes diferentes do que chega em casa, do que está no trabalho, do que está na escola. Aquela velha pergunta se a igreja vai fazer falta caso não estiver aqui é a mesma que a gente leva para nós. Se a gente não estiver no nosso trabalho, se a gente não estiver na escola, na nossa família, eles vão sentir falta. Eles vão perceber que há algo diferente quando a gente está naquele ambiente. As pessoas à nossa volta vão perceber que temos atitudes diferentes do que a cultura do mundo prega. Essas são atitudes que Cristo teve. Essas são atitudes que Cristo realizou durante o período que ele esteve aqui na Terra. Ele foi contra o que a sociedade da época fazia. Ele foi diferente, por mais que ele cumpriu leis, tinham leis a ser cumpridas, por mais que ele teve que obedecer situações porque o ambiente precisava que ele obedecesse, ele foi contra o que a sociedade pregava, porque ele pregava o correto. E para hoje em dia a sociedade prega o incorreto, prega o diferente do que a gente vive, do que a gente, na verdade, tem que viver, né? O correto é o que a gente vive, mas muitas vezes a gente acaba não vivendo o que devemos viver. E aí a gente continua no versículo 2. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Paulo, quando ele fala nessa parte aqui, completa-me com a alegria dele, ele fala também de uma forma de comunhão que precisamos ter dentro da casa de Deus. Só para ressaltar e lembrá-los, a carta de Filipenses, ela vem retratando muito sobre comunhão no corpo de Cristo, sobre amor e cuidado e principalmente humildade.
A humildade, ela não é o fato da gente negar a nossa vontade ou negar as nossas necessidades. Quer dizer, é negar a nossa vontade, mas não é só negar as nossas necessidades. A gente não precisa parar das nossas necessidades, a gente não precisa largar o que precisamos fazer para sermos humildes, para estarmos cuidando e servindo. A gente precisa cuidar do que é necessário. Mas, principalmente, para cada passo de serviço e cada passo de atitude da nossa vida, precisa haver um sacrifício. E aí é onde eu pergunto de novo: você está disposto a largar algo que gosta de fazer na casa do Senhor para fazer algo que precisa ser feito para o Senhor? Você está disposto a parar de tocar, parar de cantar, a parar de operar, a parar de fazer a recepção para fazer algo que muitas vezes alguém não vai gostar, ou que a maioria não gosta, ou que a maioria não quer? Cuidar da parte administrativa da igreja, pagar contas, fazer relatório. Você está disposto a sacrificar algo que gosta para fazer algo que é preciso ser feito? É esse tipo de atitude de humildade que precisamos procurar na imagem de Cristo. E que a gente precisa ter como nossa prática, como nossas atitudes do cotidiano, onde pessoas à nossa volta, não só na igreja, possam ver que as nossas atitudes são diferentes, que as nossas práticas são diferentes, que o nosso servir vai além do servir um ministério ou um departamento da igreja, que vai além do servir em algo para que as pessoas possam ver e falar: nossa, ele é uma boa pessoa, um bom rapaz, uma boa moça, serve ao Senhor, né? Será que as nossas atitudes e a nossa humildade está muito além disso? Ou está só para mostrar para as pessoas que estamos fazendo algo porque queremos que alguém ou em algum momento fale: nossa, ele fez tanto, ele cooperou tanto, ele serviu tanto, ele faz tanto. Vamos continuar o texto. Versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, ressaltando, não somente dos seus interesses. Não é para cuidar apenas dos nossos interesses. E eu falo, irmãos, é para também cuidar dos interesses dos outros. O desafio que a gente tem como cristão hoje, na terra, vamos dizer assim, nessa sociedade que a gente vive, é poder cuidar dos outros. Esse é um desafio. Porque a cultura fala para a gente não cuidar dos outros. Fala para a gente cuidar de nós mesmos. Preocupar como estamos agindo. Preocupar como a nossa alegria está. Se estamos bem ou não. E, de fato, precisamos saber se estamos bem ou não. Mas antes de tudo isso, antes da gente, vamos dizer assim, ter aquela real preocupação, estamos bem ou não, precisamos saber, é a vontade de Deus ou não? É o que Cristo faria no meu lugar ou não? Aquela velha frase, em seus passos, o que faria Jesus? E é isso que a gente precisa estar nos perguntando em todos os momentos, principalmente quando é dos nossos interesses. Porque quando é dos nossos interesses, a gente faz de tudo para dar certo. A gente corre atrás, a gente vira o mundo, bota tudo de cabeça para baixo para que aquilo aconteça. E muitas vezes a gente deixa para que as coisas que é do Senhor, que precisa ser feito na obra dele, na casa dele, a gente deixa para o final de semana. Ou para quando tiver um tempinho. Às vezes tem gente que estuda de noite, trabalha de dia e só lembra de fazer devocional, fazer algo no sábado de manhã porque vai estar em casa. Ou às vezes sábado à tarde porque tem a faxina de manhã. Entende? E aí vai deixar as coisas para tarde. Aí se a pessoa vai na igreja no sábado, culto de jovens, culto que estiver rolando na igreja, aí vai para o culto da igreja. E aí abre a Bíblia. Entende? Só no final de semana ou só no domingo. Às vezes vem só para EBD ou às vezes não vem para EBD porque o domingo é o único dia que acorda mais tarde. Entende? Mas também não é para vir para EBD só para mostrar para os outros que a gente está vindo. Só para falar,
minha presença está marcada? É para vir para adorar a Deus, para louvar a Deus, para exaltar a Deus, para buscar a presença de Deus, aprender um pouco mais, praticar a comunhão, a unidade no qual Paulo fala aqui, certo? Continuando. Mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo, por várias situações, preferia não estar aqui, não estar lá, na verdade. Carregando cruz, sendo humilhado, espancado, cuspido. A gente pode perceber isso quando ele está sendo crucificado e fala: Senhor, meu Deus, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Até Deus, em Cristo Jesus, queria se afastar daquela situação, porque não era algo que ele queria, mas ele fez a vontade de Deus. Ele não negou ajudar as pessoas. Ele não deixou de se preocupar com quem estava convivendo com ele o tempo todo. Ele não deixou de colocar os outros superiores. Cristo, por mais que era Deus, e ele é Deus, ele não deixou de colocar as outras pessoas melhores que ele, superiores a ele. Se a gente vê a série The Chosen, para a gente tentar imaginar algo ali, claro que não foi 100% o que aconteceu ali, mas se a gente tenta imaginar algo como está acontecendo ali naquela série, a gente percebe várias vezes que Cristo estava cansado, estava exausto, mas ele estava dedicando o tempo todo dele a fazer milagres, a cuidar de pessoas e a servir as pessoas. E às vezes a gente está cansado porque foi uma semana corrida, mas a gente não está disposto a chamar uma pessoa próxima a alguém para estar conosco num dia, ou com a nossa família. Às vezes uma pessoa que não é cristã, uma família que não serve a Deus, a gente não chama para conhecer Cristo através da nossa família e do cuidado que a gente tem na nossa família. E diante de tudo isso, diante dos atos de serviço que precisamos ter, a gente precisa ter algumas observações. E, irmãos, essas observações eu acabei tirando de um livro que se chama Enraizados. Eu esqueci agora o nome do autor, mas começa com Benny alguma coisa. É um livro muito bom, um livro que fala muito sobre procurarmos as nossas raízes. E tem um capítulo lá que fala sobre o serviço e fala sobre essa parte de estarmos servindo, das nossas ações. E ele fala sobre umas bênçãos que a gente recebe por servir. E nos mesmos textos onde ele fala sobre bênçãos, ele fala algumas observações que a gente precisa ter, onde, no caso, nos nossos atos de serviço. E aí começa dizendo assim: ao contrário do que muitas pessoas acreditam, servir humildemente não significa negligenciar seus próprios interesses e necessidades. Não é negligenciar os nossos interesses e necessidades. A gente precisa fazer os nossos interesses e fazer as nossas necessidades. Se servir está te esgotando em vez de trazer alegria, é sinal de que seu serviço não está expressando a verdadeira humildade. Se o que você faz hoje para o Senhor, para a obra dele, está te deixando cansado, você não tem ânimo, você não encontra ânimo, você vai na marra porque você se comprometeu a estar lá, a fazer, seja o que for. Se está acontecendo isso hoje aqui na casa de Deus, aqui na igreja, você está no lugar errado. O seu foco está errado. O seu serviço está errado. Porque o servir a Deus não traz esgotamento. Por mais cansado que a gente esteja, por mais exausto que a gente esteja, e por mais trabalhoso que o serviço seja, a gente vai estar fazendo com ânimo, com alegria e com disposição e nos entregando totalmente.
O Senhor não fala que não devemos cuidar dos nossos interesses. Ele fala para cuidarmos, mas também para cuidarmos dos outros, das pessoas que estão à nossa volta. Eu já estive em uma igreja onde, às vezes, algumas pessoas estavam passando por necessidades e os irmãos não sabiam de nada, porque ninguém se preocupava, porque muitas vezes não olhava quem estava à volta. Às vezes, a gente procura só quem já é do nosso meio comum ou a quem a gente se agrada de estar perto. E aqui na igreja, por ser uma igreja grande, eu tenho certeza que tem pessoas que a gente nunca conversou na vida. Tem pessoas que a gente nunca deu um oi ou apertou na mão ou perguntou, e aí, como é que você está? Porque é uma igreja grande também, é complicado, a gente não vai conseguir comunicar com todo mundo, saber como todo mundo está. Mas a gente já se preocupou por alguém que a gente não teve contato, não perguntou como é que está? O nosso servir precisa exigir um sacrifício maior que nós. E aí eu falo de novo. O teu servir é um servir que está disposto a sacrificar algo que gosta de fazer por algo que precisa ser feito? Se o nosso servir nunca exigir um sacrifício maior, então certamente estamos servindo a nós mesmos. Vamos estar servindo a nós, o nosso desejo. O nosso serviço precisa ser para Jesus Cristo e para o corpo de Cristo. Ou seja, para a igreja e para as pessoas. Se o que a gente está fazendo hoje, a gente faz porque a gente acha que é o chamado que a gente tem, ou porque a gente entende que aquilo é algo que Deus nos chamou para fazer, mas o que você está fazendo é algo que é para servir a igreja, é para servir as pessoas, ou é porque você gosta de fazer, ou porque você ama fazer aquilo? Está disposto a sacrificar? E eu volto e pergunto de novo, está disposto a sacrificar algo que gosta de fazer para fazer algo que precisa? Às vezes a gente gosta de ficar sentado no banco também, de ficar só alimentando e ouvindo. Está disposto a sair do banco e fazer algo na obra de Deus? A gente tem várias áreas de atuação dentro da nossa igreja, vários campos de trabalho. Não falo ministério, eu falo de cooperar no corpo de Cristo. E você está disposto a chegar mais cedo no culto para organizar as cadeiras? Ou ver como é que está alguma arrumação, alguma coisinha assim? Para ter certeza que não estamos servindo a nós mesmos, precisa ter um elemento de sacrifício em algum ponto do serviço. Serviço é para servir e não ser servido. E aí no livro ele falava assim, eu quero entregar minha vida para ajudar quem está perto de mim a vencer e cumprir o seu chamado em Deus. E aí a gente lê um texto de 1 João 3,16, que faz uma relação com João 3,16. Eu acho muito legal esse texto, é algo que me chama muita atenção, porque, de fato, aqui a gente vê o quão é sacrificial. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Esse é um ponto de sacrifício nosso. É servir pessoas. As nossas atitudes precisam ser para as pessoas que estão à nossa volta, servi-las, e não para servir a nós mesmos. E provavelmente, talvez, pode ser uma possibilidade que às vezes o nosso serviço, o nosso trabalho na obra de Deus, seja fazer com que outra pessoa esteja em holofote. Vocês já pensaram nisso? Pararam para pensar? Às vezes o meu papel não é cantar, tocar ou fazer algo que esteja aqui na frente. Às vezes o meu papel é justamente cooperar para que quem está aqui na frente esteja fazendo a obra de Deus. Esteja fazendo a obra da melhor forma. Às vezes o meu papel é fazer com que o pastor esteja em destaque e que ele precisa estar em destaque nessa igreja, porque ele que está com a vida se colocando à disposição de Deus
para servir a todos. Às vezes o meu papel é fazer isso, é fazer com que outra pessoa esteja, assim, recebendo, vamos dizer assim, os parabéns que a gente às vezes quer receber. É algo que a gente precisa observar e buscar em Deus isso. Servir também é um lugar seguro. Por que que é um lugar seguro? Porque servir faz com que a gente se afaste de locais perigosos espiritualmente. Se a gente está servindo a Deus, a gente está buscando a presença dEle. Se a gente busca a presença dEle, significa que a gente está dedicando tempo em oração, em devocionais, em leituras. Está buscando que Ele nos direcione na vontade dEle, está buscando com que Ele fale para nós o que Ele quer. E tudo isso, consequentemente, vai fazer com que a gente se afaste daquilo que vai tirar a gente da presença dEle. O servir não é só mais um checklist. Servir tem vários benefícios na nossa vida. Não pode ser só o nosso ego de falar, eu fui lá e cooperei, eu estou na escala, eu cumpri o que eu fui escalado para fazer. Eu vou fazer só o que foi me mandado. Não. O servir é muito mais além disso. É fazer a vontade dEle e entender que fazendo a vontade dEle, a gente não precisa se preocupar com tentações, com fraquezas, com desânimos. A única preocupação quando a gente tem que ter com isso é quando a gente não está na presença dEle. Porque aí corre o grande risco da gente ser tentado e cair. Da gente entrar em desânimo e não cooperar na obra de Deus. De nos afastarmos da presença dEle, porque a gente não está buscando servir Ele, servir a obra dEle. E por último, irmãos, a gente precisa muito bem buscar fazer o que Ele está fazendo. E eu queria que vocês abrissem em Romanos. Romanos 8:34. Diz assim: quem nos condenará, então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Cristo, Ele foi para o céu, Ele está no céu e Ele está servindo a gente até hoje. Ele está no melhor lugar. Ele está no trono de Deus. Ele está construindo as casas de ouro que a gente tanto sonha em entrar um dia. As calçadas de ouro, né? Os locais bonitos que a gente tenta imaginar. Árvores espalhadas para todo lado, onde a gente pode comer uma fruta, onde tem um gramado. E aí a gente pensa em animais correndo, enfim. Eu até brinco falando que a gente pode até tirar um bacon lá direto da fonte. Mas Ele está lá servindo a nós. Está intercedendo por nós. E será que a gente tem intercedido por Ele, por alguém? Será que a gente dedica tempo de oração ou a gente fala, não, vamos estar em oração? Não, pode deixar que eu vou orar. Pode deixar que eu vou orar por você. Você tem colocado... Aí é algo que eu quero abrir de parênteses aqui, que a gente tem feito na juventude, que é falado sobre um tal de caderno de oração. Alguém tem caderno de oração aqui? Olha aí, bem poucos. Irmãos, a gente precisa anotar o que a gente tem orado, para a gente depois lembrar e compartilhar o que Deus tem feito com a gente. Vocês lembram o que Deus fez com vocês depois de uma oração? Você lembra de orações respondidas no qual você clamou, intercedeu? Aí, às vezes a gente vai lembrar de orações que a gente fez quando a gente estava agoniado, a gente estava nervoso, a gente estava preocupado. E orações quando vocês estavam alegres, felizes, né? Por ter algo, por ter recebido algo, ou porque estava tudo bem na sua vida. Você lembra dessas orações também que vocês clamaram a Deus, oraram para Ele estar respondendo? E aí, por último, eu quero ler
Hebreus 12:2, para a gente encerrar. Muitos acabam enxergando a vida corrida, sem tempo, muito agitada. E muitas vezes pesada demais para poder pensar em outras pessoas. Muitas vezes as pessoas estão dessa forma. E aí, Hebreus 12:2 diz o seguinte: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoados na fé. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou à direita do trono de Deus. E aí, uma frase que me chamou muita atenção: as pessoas mais alegres que conheço são também as que mais servem. E é algo que, quando eu estava lendo esse texto, essa frase me chamou a atenção, e eu fiquei pensando, né? Avaliando as pessoas que eu conheço. E, de fato, irmãos, as pessoas que mais servem na obra de Deus são as pessoas mais alegres. E aí, quando eu falo serve, é o servir de verdade. Não só ir lá e fazer a escala. E o que está tirando sua alegria? O que está fazendo você não servir e cooperar na obra de Deus? O que está fazendo você não ter essa alegria que Cristo teve? O que está fazendo na sua vida que você não tem servido com alegria? Não tem buscado servir a presença de Deus, servir as pessoas? E aí, a gente acaba tendo que escutar umas situações que é triste. Quando a pessoa fala que não tem tempo para estar servindo ou discipulando. No caso, discipular, porque é algo que a gente tem buscado na nossa igreja, né? O pastor tem dedicado tempo, tem dedicado dinheiro à nossa igreja, investindo em preparação, trazendo pessoas de fora para ajudar a liderança, ajudar toda a igreja a caminhar para um processo de discipulado. E aí a gente escuta de alguém que já é anos de casa, anos de crente, a falar: eu não tenho tempo para discipular. E discipulado é servir. E discipulado a gente faz dentro da nossa casa também. Se você não tem tempo para discipular uma pessoa, tem conseguido tempo para discipular o pessoal que está dentro da sua casa? E aí fica aquelas perguntas que eu fiz de novo. Será que as pessoas que estão à nossa volta enxergam que a gente é diferente? Será que somos alegres o suficiente para servir na obra de Deus? Estamos alegres o suficiente? Somos as pessoas alegres, que eu sei que muitos aqui talvez devem estar pensando: quem é alegre que serve a obra de Deus, a casa do Senhor? Será que tal pessoa é muito alegre, por isso que ela serve a Deus? São os que mais servem. E aí, tudo isso fica para a gente refletir, para a gente pensar, avaliar na nossa vida, entender se os nossos atos de serviço têm sido feitos para servir a obra e a casa do Senhor, ou se tem sido para servir a nós mesmos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por essa manhã, mais uma vez aqui. Eu peço, Deus, que cuide da nossa vida, cuide dos nossos passos, das nossas atitudes. Cuide, Senhor Jesus, de nós, para que a gente se coloque mais à disposição do Senhor. Que a gente busque cada vez mais a Tua presença, busque cada vez mais entender e ouvir a Tua voz. Se a gente não ouve, se a gente não entende, muitas vezes a gente não está buscando de verdade. Muitas vezes a gente não está dedicando tempo de oração, tempo no lugar secreto, onde a gente vai estar clamando, intercedendo e buscando a Tua presença ali, Senhor Jesus. Coloca a nossa vida à Sua disposição, Deus. Coloca pessoas à nossa volta para que a gente possa compartilhar daquilo que o Senhor tem feito conosco. Para que a gente possa compartilhar daquilo que o Senhor faz conosco, das orações que o Senhor tem respondido a nós, Senhor Jesus. Usa as nossas vidas, Deus. Usa a nossa imagem para que as outras pessoas enxerguem o Senhor em nós. Para que eles não enxerguem nós mesmos. Para que eles não enxerguem o que a gente está fazendo, mas o porquê que estamos fazendo. Mas o porquê de estarmos servindo, o porquê de estarmos na Tua casa, do porquê que estamos buscando a Tua presença, do porquê estamos
aqui, tirando todo o tempo que a gente tem para estar aqui, louvando, adorando, exaltando, engrandecendo o seu nome, Senhor. Obrigado por tudo, Deus. É o que eu lhe peço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.